né? E a gente está num grupo pequeno, então a gente vai conversando. Vai conversando e vai falando sobre a palavra de Deus. Eu muito feliz que a gente está aqui nessa manhã e que vocês dois vieram. Feliz que vocês estão aqui. Espero que você, vocês também, claro. Aham, todo mundo. Espero que a semana tenha sido boa. Como é que foi a semana? Graças a Deus. Fechou bem? Que bom. Melhorando? Amém, amém. And your week, Ratu? Muito boa. Muito boa. Fato... Foi. Foi muito boa. Foi muito boa. Yes. Foi muito boa. Fatu, you know English, you know Arabic. Portuguese, don't worry, you can talk not correctly, no problem. You are doing great. Muito bem. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema bem pequeno, mas que me fala muito ao meu coração. Na Bíblia, a gente tem... primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostam de... Quem é que gosta de receber elogios? Elogio. Todo mundo gosta de receber elogio, né? Como que fala elogio em inglês? Elogio. Let me see. Compliment. Elogiar. Aham. Complement. Todo mundo. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Todo mundo gosta, é verdade. Então, de fato, todo mundo gosta. Quando eu estava no Brasil, nas férias, eu comportava, vendia livro de porta em porta para pagar meus estudos. I used to canvas on vacation to pay my studies. And eu aprendi que uma coisa que eu tinha que fazer quando eu visitava alguém era elogiar muito, para ganhar o coração. Um bom vendedor, a good seller, need to compliment the customer. E eu aprendi que quando chegava na casa de alguém, eu tinha que observar algo que eu pudesse elogiar. Por exemplo, aqui eu poderia elogiar essa árvore, né? Quem é que decorou essa árvore? Parabéns, ficou muito bonita, você é uma boa decoradora. Ah, tem um quadro lá, olha só que bonito esse quadro, né? Temos uma artista aqui nessa casa. Quem que é artista? Você? Parabéns, você tem um talento muito bom de pintura. É. Son, as the stars begin to shine through the clear night. Essa, Alexa. Então, eu poderia elogiar ela pela habilidade de pintar, correto? Então, eu sempre procurava algo para elogiar. E eu lembro de uma vez que eu fui comportar, e o líder ele ensinou isso, né? Procura algo na casa para elogiar. Sempre vai ter alguma coisa, um quadro, um animalzinho de estimação, um cachorrinho, sei lá, uma planta bonita, né? Um carro, qualquer coisa. Então é bom você elogiar. E uma vez tinha um menino que ele era muito engraçado, muito atrapalhado, né? E ele saiu com essa ideia, né? Eu tenho que elogiar alguém, eu tenho que falar alguma coisa boa na casa que eu visitar. Só que ele estava visitando um bairro muito pobre. Muito pobre. Casas assim, pobrinhas, era quase um barraco, né? Casa caindo. E ele chegou numa casa que não tinha assim nada bonito para elogiar, né? Ele olhou uma criança tudo cheio de, né, suja, mal cuidada, as plantas secas, uma árvore caída, né? A casa suja, né? Não tinha nada, os cachorros com sarna, tudo mal, né? E ele pensou, o que que eu vou elogiar aqui? E aí o cachorro acuou, né, quando ele chegou, e ele viu, pensou, já sei o que que eu vou elogiar. Latiu, e ele pensou, eu já sei o que que eu posso elogiar. E aí ele falou para a mulher assim, olha, eu percebi aqui que o seu cachorro
tem lindos dentes. Parabéns pelos dentes do seu cachorro. Era a única coisa que tinha para elogiar. Ok? Nós precisamos aprender a elogiar, né? A gente gosta de elogio. Bom, na Bíblia nós temos muitas vezes Deus elogiando pessoas. We can find in the Bible God complimenting people. Yes? Se Deus hoje fosse fazer um elogio para você, qual você acha que seria? If God came here and compliment you, what do you think would be the compliment? For you, just think about. In the Bible have a lot of this kind of things, né? Deus elogiando pessoas. E, por exemplo, a gente tem o Jó. O profeta Jó foi elogiado. O que Deus falou para Jó? Ele disse assim, Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Também teve Daniel, né? Daniel was complimented by God. The angel said, Daniel, you are so loved. Você é muito amado no céu. Maria, né? Quando ela recebeu o anjo, o anjo falou para ela, Maria, você é muito favorecida. Ou seja, você é muito bem falada, você é muito apreciada, né, no céu. E chegou a dizer que ela era bendita entre as mulheres. Tem também Jesus, né? O próprio Jesus foi elogiado. Quando ele foi batizado, uma voz falou do céu e disse, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Né? Então são muitos elogios. Como que você gostaria de ser elogiado? O que você gostaria que o céu falasse sobre você, que Deus falasse sobre você? Como que você gostaria de ser conhecido no céu? Essa é uma boa coisa para a gente pensar, né? Porque a gente quer causar boa impressão. A gente quer ser apreciado. E quando a gente é elogiado, a gente se sente feliz. Então, qual seria o elogio que Deus tem para a gente? Qual seria o título que Deus usaria para descrever a nossa vida? Né? O que leva Deus a elogiar uma pessoa? O que faria Deus me elogiar? Elogiar você? Boa pergunta, né? Então, eu queria conversar sobre um elogio que Deus fez na Bíblia. Eu não mencionei ele ainda. Que é um elogio que me impressiona muito e me traz esperança também. Porque, para ser bem sincero, eu fico pensando, qual seria o elogio que Deus tem para mim? Eu não sei. Talvez nenhum. Mas esse elogio aqui me faz acreditar que Deus tem elogio para mim também. Então tá bom, eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Atos. Atos, capítulo 13, versículo 22. Acts, capítulo 13, versículo 22. Eu queria pedir para alguém ler para nós. Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. 13. 13, 22. Okay. Quem pode ler pra gente? Pode ler, Pamela? Minha versão é igual a sua. Uhum. Depois que tirou Saúl, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito de Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo aquilo que eu desejo. Uhum. Nessa versão não tem a expressão, mas na minha versão aqui, que é uma versão um pouquinho mais ao pé da letra, diz assim, ó. E tendo, Atos 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi,
do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. I don't know how it's in English. According my heart. I don't know if you have this expression. What he say about David in this verse. But in Portuguese, if I translate like literally, according the heart of God. Mas em português nos dizemos segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Então, aqui Davi é elogiado. Por isso a gente conhece Davi como o homem segundo o coração de Deus. Todo mundo, quando fala em Davi, o profeta Davi, o rei Davi, vai lembrar que ele foi elogiado por Deus dessa forma. Ele foi conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Então, por que eu acho muito impressionante isso, né? Imagina só você ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. A mulher segundo o coração de Deus. E aqui diz que Deus olhou para Davi e disse: achei alguém segundo o meu coração. O que Davi tinha de tão diferente, de tão especial, que ele foi chamado dessa forma? Alguém segundo o coração de Deus. Por que é surpreendente para mim? Porque quando a gente estuda a história de Davi, não me parece que ele merecia um elogio. Se você vai, por exemplo, lá para a história de Davi, no livro de Samuel, a gente não vai ler, vai só lembrar de alguns pontos aqui. Davi não merecia esse elogio aos olhos humanos, né? Se eu fosse elogiar, talvez eu não diria isso. Por quê? Primeiro, Davi foi um homem que cometeu adultério. A gente lembra da história lá em Samuel capítulo 11. Ele foi lá e adulterou com a Betseba. E ainda de quebra, armou uma cilada para que o marido dela morresse e ficasse com a mulher. Então imagina só um homem assim, que além de adulterar, planeja um assassinato para ficar com a mulher do outro. O que você falaria de uma pessoa assim? Não é um homem segundo o coração de Deus. Aí mais para frente você vê outra história. Quando Davi ele encontra um homem chamado Nabal. Esse Nabal ele tinha muitas terras e Davi cuidou das terras. E o Nabal ele não gostava muito da presença de Davi. E um dia Davi pediu algumas coisas para Nabal e Nabal disse: não vou dar. E por causa disso Davi ficou com o ego ferido e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou matar todo mundo aqui. Não vai sobrar ninguém. E ele foi para matar Nabal e toda a família, filhos e todo mundo ia morrer. Mas graças à mulher chamada Abigail, que veio com muita sabedoria, convenceu Davi a não fazer aquilo. Então ele era meio orgulhoso assim também. Né? Aquela pessoa que não gosta de levar desaforo para casa. Entende essa expressão lá? Que, né, se alguém pisa no pé dele, ele vai pisar mais forte. Então não me parece que alguém assim deveria ser chamado segundo o coração de Deus. Mais para frente a gente tem Davi também traindo o povo dele. Os filisteus naquela época eram um povo inimigo do povo de Davi. E teve uma ocasião em que Davi se juntou a eles para lutar contra o povo dele. Então que negócio é esse? Um traidor. Não me parece um homem segundo o coração de Deus. E tem mais ainda, né? Davi foi um homem que matou muita gente. Ele tinha sangue nas mãos. Não me parece um homem segundo o coração de Deus. Quando você olha para Davi, ele está mais para adúltero, assassino, orgulhoso, impaciente e traidor. Como Deus chama ele de um homem segundo o meu coração? Are you understanding, Fatu? David, I'm talking about David. He doesn't look like a man according to the heart of God, because he betrayed, he committed adultery, he killed people. He was a little bit proud because when like Nabal didn't act as David expected, he said, "I will kill you," and he was thinking about to kill everyone in their land.
But Abigail, I don't know how to say the name in English, but Abigail convinced David to don't do that. And he was a little bit impulsive, like a person guided by their feelings, and like not so patient, betrayed. How God could call David a man according his heart? There is no way. O elogio aqui é a little bit strange, é um pouco estranho. Como que Deus pode elogiar alguém assim? Então, para mim, por isso é uma coisa impressionante e também é uma coisa surpreendente que me dá um pouco de esperança. Porque mesmo sendo um homem assim, Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração. Agora a gente precisa entender por que Deus chamou ele de um homem segundo o coração, se ele era assim. Bom, aí a gente precisa olhar um pouquinho melhor o texto de Atos de novo. Lá em Atos, o texto que a gente leu de novo, né, o capítulo 13, verso 22. Ali diz, tem uma expressão ali que me chama a atenção. Fala ali que Deus achou alguém que fará toda a minha vontade. Diz aqui, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É como se Deus ele tivesse procurando alguém naquela época para fazer algo que ele queria fazer. Deus queria fazer alguma coisa. E ele estava analisando, procurando. Então Davi fecha com as características. É o que eu preciso. Ele tem as características, ele tem os skills que eu preciso. Então, Davi batia com o que Deus precisava para a ocasião. Por isso que Deus, então, chama aqui de Davi um homem segundo o coração de Deus, porque era aquilo que Deus estava procurando para aquele momento. Então, é como se a gente pudesse dizer o seguinte, né? Segundo o coração de Deus, seria como? De acordo com o desejo de Deus, conforme o que Deus queria para aquele momento. E aí, claro, a gente vai lembrar que naquela época, um homem chamado Saul era o rei. E Saul era teimoso, Saul era desobediente, obstinado. Deus não conseguia lidar com Saul, porque Saul fazia do jeito dele. Deus dizia, é por aqui, Saul ia por aqui. Deus pedia para Saul fazer isso, Saul fazia outra coisa diferente. Então era como um cavalo chucro, que a pessoa monta em cima e o cavalo não obedece o que o cara está pedindo para fazer. Assim era o Saul. Nesse contexto, Deus diz, agora sim eu achei alguém que eu posso usar, que vai de acordo com aquilo que eu estou procurando. O Saul, não consigo. Não tem jeito. Ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso, não, muito teimoso, muito obstinado. Mas Davi tem algo que eu estou procurando e que eu posso usar. Então, por isso, era de acordo com o coração de Deus. Agora a questão é, o que Davi tinha que Deus estava procurando naquele momento? Por que Davi agradou de fato Deus naquele momento? O que fez, então, Deus olhar para Davi e dizer, esse aqui é o que eu estou procurando? A questão é o que Deus está procurando nos corações hoje também. O que Deus procura nos corações das pessoas hoje? Ele também está procurando nos corações. E o que ele está procurando? Bom, tem um texto de Ellen White que ela diz o seguinte, olha só, é uma frase, uma expressão, um pensamento. O caráter se revela não por boas obras ou por más obras ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Ou seja, Davi, ele não era perfeito. De fato, Davi não era perfeito. Ele tinha muitos pecados. E pecados graves até.
Mas, teve muitas quedas também. Teve defeitos de caráter muito grandes. No entanto, quando a gente analisa a vida de Davi um pouco mais de perto, a gente vai perceber que no dia a dia de Davi, ele tinha algumas coisas que faziam dele um homem segundo o coração de Deus, e não erros aqui e ali que aconteciam na vida dele. Ocasionais. A gente vai perceber que os erros de Davi eram erros ocasionais. Não eram coisas sistemáticas que aconteciam todos os dias, nos detalhes, no dia a dia. E a frase aqui então vai dizer pra gente que o caráter de alguém Deus não mede pelos erros ocasionais ou pelos acertos ocasionais, mas pelas tendências das palavras e atos costumeiros. Então aqui tem um pouquinho do entendimento por que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Para mim, Davi tinha duas grandes coisas que fez Deus chamar ele de um homem segundo o meu coração. Deus encontrou em Davi o que ele precisava. E o que ele precisava, para mim, eram duas coisas. O que Deus estava procurando e o que Deus procura hoje também, no coração de todo mundo. Ele não procura por uma pessoa perfeita, sem defeito nenhum, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados. Ele não procura alguém que é santo, como alguns pensam, né? Essa pessoa é santa, porque não tem santo. Simplesmente não tem santo nenhum. Mas tem algumas coisas que Deus aprecia muito. E para mim, Davi tinha essas duas coisas. A primeira é o seguinte, eu chamo de dependência. Davi era uma pessoa conduzível, liderável, né? Por exemplo, a gente tem alguns fatos na vida de Davi que mostram isso. Se a gente for em 2 Samuel 5,19, lá tem uma expressão que aparece muito na vida de Davi. Quando Davi ia para uma guerra, quando Davi ia tinha que tomar alguma decisão, quando Davi tinha que começar um projeto, quando Davi tinha que fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que ele consultava o Senhor. Consultava o Senhor. E essa expressão aparece várias vezes. Só nesse capítulo aparece 7 vezes. Consultava o Senhor, consultou o Senhor. I'm saying that David was not perfect, but he used to have two big characteristics that make him like a man according to the heart of God. The first is he was dependent on God. He was a person that you can guide, you can lead. Like in 2 Samuel chapter 5, you can see David looking for God and asking him, what should I do? All the time he used to consult God to know what God think about the situation, to looking for guidance. He don't use to take his decisions by their own, by his own. But instead he used to go to God, to ask God, what should I do? Então ele sempre perguntava, o que eu faço? Como eu faço? Consultava o Senhor. Essa é uma coisa que me mostra que Davi era conduzível, ele era uma pessoa liderável, ele era uma pessoa dependente. Em segundo lugar, ele era uma pessoa que não tentava resolver as coisas pela própria força, mas sempre buscava a força de Deus. Então, por exemplo, em 1 Samuel 24, do 4 a 7, tem uma situação em que ele tem a oportunidade de resolver o problema dele. Qual era o problema dele? Saul era o rei e Deus chamou ele para ser o rei. E ele estava ali numa situação em que ele poderia acabar com Saul e tomar o reinado para ele, por força. Mas ele disse, não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Longe de mim. Porque ele cria que na hora de Deus, no tempo de Deus, é que a coisa ia acontecer. Ele não precisava se esforçar, ele não precisava
tentar tomar a força, a promessa, mas que Deus estava trabalhando e que na hora certa as coisas iriam encaixar. Então, ou seja, ele tinha sempre isso no coração. Deus está guiando. Eu não vou tomar pelas minhas próprias forças a promessa, porque Deus está dirigindo. Então eu não preciso tentar por as minhas próprias forças, pela minha própria astúcia, inteligência, adiantar algo que Deus está trabalhando. E por último, tem um salmo muito conhecido de Davi, que é o Salmo 23, que ele fala isso literalmente, né? Ele se compara a uma ovelha e Deus como pastor. E ele diz: o Senhor é meu pastor, ele me guia pelos passos verdejantes, pelos vales da sombra da morte, e eu não temerei mal algum, porque o pastor está comigo. Ou seja, ele se sentia como uma ovelha nas mãos de Deus, sendo o pastor dele, que guiava a vida dele. Ele era dependente, ele era alguém que dizia: eu preciso de ti, eu necessito de ti. Buscava conselho, buscava o que Deus pensava sobre a situação através da Bíblia, através da oração, e que nunca agia independente da vontade de Deus. Então, alguém dependente é como um filho obediente, um filho que busca o conselho do pai, um filho que pergunta o que é melhor, um filho que ouve primeiro o conselho do pai, antes de tentar resolver por sua própria solução, sua própria força, né? E é muito comum uma criança tentar resolver o problema e piorar o problema, né? Ainda mais, né? Por exemplo, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, tô tentando lembrar aqui de uma história que eu estava em casa, eu e minha irmã, então a gente ficava em casa mais ou menos, eu tinha mais ou menos uns 8 anos e a minha irmã uns 5 anos. E a mãe e o pai trabalhavam fora e eles vinham só de noite. Quem ficava cuidando da gente era uma vizinha que ficava de vez em quando, vinha para ver como é que tava, né? Tava tudo certo, ela dava comida para nós, mas ela não podia ficar 100% do tempo. Então tinha muito tempo que a gente ficava sozinho, fazendo o que a gente queria. E às vezes a gente aprontava algumas, né? Então, eu lembro uma vez que a gente estava brincando com a tesoura e cortou o cabelo. E eu pensei: ixi, o que eu fiz? Eu pensei: vou consertar o cabelo então agora. E também vou fazer um corte, né? Só que aí, cada vez que eu cortava, ficava mais feio ainda. Eu disse: não, mas peraí, vou conseguir consertar. E cada vez ficava pior ainda. É mais ou menos assim, né? Às vezes os filhos fazem isso. Mas um filho como Davi, não, né? Errou, agora deixa nas mãos de Deus, que ele vai consertar. Eu não vou tentar consertar com a minha própria força. Quanto mais eu tento consertar com a minha força, mais eu estrago muitas vezes. Então, e Davi era assim, buscava sempre o conselho de Deus, o conselho do Pai. E tem a segunda característica, que para mim, eu vou dizer aqui, vou chamar de humildade. Ou Davi era alguém moldável, alguém que reconhecia os erros. A gente vê isso também na vida de Davi. Quando Davi pecou, cometeu o adultério, que eu mencionei aqui, com Betseba, ele, por um tempo, ele viveu como se nada tivesse acontecido, mas um profeta visitou Davi, contou uma história e fez Davi entender que ele tinha cometido um erro terrível. E Davi, ele não só se arrependeu, como a Bíblia diz que ele ficou deitado no chão, sem comer por dias. E colocou roupas de humilhação, que era uma tradição na época, e por ali ele ficou muitos dias, demonstrando arrependimento, mostrando arrependimento. Ele escreveu 2 salmos falando sobre como ele estava triste pelo que ele tinha feito. E tentou reparar de todas as formas. Ou seja, ele errou, mas depois que ele entendeu que estava fazendo errado, ele demonstrou esse arrependimento, pediu perdão. E tem gente que tem dificuldade de fazer isso, de reconhecer o erro, de dizer: não, eu estou errado. Mas Davi não tinha esse problema.
ele era alguém que reconhecia o erro e dizia, eu preciso fazer diferente, preciso mudar. Quanto ao orgulho, a ocasião em que ele colocou na mente de matar Nabal, só por Nabal ter falado uma palavra torta para ele, e a mulher de Nabal, Abigail, conseguiu convencer Davi, ele reconheceu, disse, olha, onde eu estava com a cabeça? Eu procedi loucamente, diz o texto, procedi loucamente. Ele reconheceu que estava agindo de uma maneira louca, doente. Disse, como é que eu ia fazer isso? Caiu em si, reconheceu e se afastou. Disse, peraí, não posso fazer isso. Então ele era alguém que, quando entendia a situação, e não era difícil de entender, ele recuava, se arrependia, se humilhava e buscava o perdão, buscava o conserto da coisa. Né? E ele escreveu um salmo também, Salmo 51, que fala sobre esse arrependimento, né? Onde ele diz algumas das palavras mais bonitas sobre arrependimento. E no Salmo 51 ele diz assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sentia que precisava de uma mudança de coração. E ele clamava esse perdão a Deus. E Deus podia perdoar ele. Bom, em resumo, para a gente terminar, o que fazia de Davi uma pessoa diferente? Ele era dependente, ou seja, ele era conduzível, dava para guiar ele. E ele também era humilde. Quando ele estava errado, ele reconhecia. Quando ele estava errado, ele dizia, eu preciso mudar. Não era aquela cabeça dura que a gente diz, né? Cabeça dura que insiste no erro, tenta esconder o erro, né? Ou alguém que não ouve, que não está aberto à discussão, alguém que não está aberto à mudança. Pelo contrário, ele era aquela pessoa que, cara, errei, preciso mudar. Ou aquela pessoa que, quando ouvia um conselho de Deus, dizia, eu vou seguir esse conselho aqui. Obediente. Então, errava aqui e ali, esporadicamente, errava. Cometeu pecados sérios, Mas no céu, essa é uma verdade poderosa. No céu, o importante não é quantas vezes a gente erra, quantos pecados a gente tem. O importante é quantas vezes a gente é perdoado. Eu sempre digo que quem vai para o céu não é quem pecou menos, mas quem foi mais perdoado. I'm saying that in the heaven, the most important is not how many times you make right, you do the things right, or how many times you make things wrong, you make mistakes. But the most important is how many times you were forgiven. You receive the forgiveness. Who will be in the heaven is not those who did more good things, good deeds, but those who receive more forgiveness. You understand? You understand the idea? And then meu foco, don't need to be to do right. My focus need to be to be forgive for God, to go to Him and ask for forgive, and to have a good relationship. Give my heart, my life in His hands, instead to take the control and try to please Him. No. Just go to Him and have a straight, very close relationship, and be open to recognize your mistakes and be open to receive His guidance. And Halas, that's it. Ou seja, a grande verdade é que a gente também não merece muitos elogios. Se a gente olhar para a nossa vida, if you look for your life, you see many mistakes. Many mistakes. I have many sins. A lot of sins. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, we don't deserve like compliment from God, because
We have a lot of mistakes. A gente tem muitos erros. Mas, quando a gente olha para Davi, a gente vai ver que as coisas com Deus são diferentes. Ele não está focado nos erros que a gente cometeu no passado, ou que a gente comete hoje. Ele está focado se eu estou disposto a começar de novo, a tentar mais uma vez, a reconhecer os meus erros e buscar a guia de Deus, buscar a orientação de Deus. Se eu tenho esse coração aberto, if I have the open heart for that, he will look to me and say, okay, this is someone according my heart, because I can mold him. I can mold. I don't know if I have this word in English. I can mold him. I can guide him. I can change him. This is someone according the heart of God. If you are like able to be molded by him and to be guided by him. And this is all we need to receive a compliment from God. Então hoje, se você tem essa disposição de receber, de receber não, de ir até Deus, e mesmo que você tenha errado, você tenha cometido erros na tua vida, e ir até Ele, e entregar isso nas mãos dele, em arrependimento, e reconhecer que precisa dele, ele pode fazer um novo começo, e pode começar de novo, e pode transformar a vida, né? Então, tanto é que o mais importante em Davi não são os erros que ele cometeu, mas o quanto Deus ama ele e o quanto Deus usou ele também para fazer coisas boas, fazer coisas bonitas e para deixar conselhos bons para nós também hoje. Por isso que a história dele foi transformada. Em vez de ser um homem conhecido pelos pecados, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele era dependente de Deus, moldável, guiável e aberto ao conselho de Deus e alguém que buscava, né, esse perdão de Deus. Então, se você é assim, se você gostaria de ser assim, ou se você decide ser assim, alguém que, como um filho que busca o conselho do pai, como um filho que aceita ser mudado, receber às vezes até, vamos dizer assim, um puxão de orelha e reconhece que precisa de mudança, um coração aberto a mudanças, Deus vai olhar para você e dizer assim, achei alguém segundo o meu coração, que eu posso moldar, que eu posso transformar e que eu posso fazer algo bom através dele, ainda que os erros tenham existido. Amém? Então é um elogio que eu também posso ter. Eu e você podemos ser alguém segundo o coração de Deus. Quantos querem ser segundo o coração de Deus? Eu quero. Que Deus abençoe e a gente possa ser alguém segundo o coração de Deus. Vamos orar? Let's pray. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não prefere olhar os nossos erros. O Senhor, pelo contrário, prefere olhar a nossa disposição de recomeçar, de entregar os erros nas tuas mãos, de correr para os teus braços pedindo perdão, de implorar para o Senhor um novo coração, como Davi fez. Alguém que sente a tristeza pelas coisas erradas que fez, alguém que não se contenta em viver no erro, alguém que não quer continuar com as coisas do jeito que estão, mas que quer mudança, que quer ser diferente e que aceita a tua repreensão, que aceita reconhecer o quanto é pecador e que assim pode ser transformado. Também, Pai, o Senhor busca alguém que respeita o seu conselho,
que em vez de ficar tomando decisões por sua própria conta, que ao invés de tentar ser o senhor da sua própria vida, ditando o que vai ser feito, como vai ser feito, alguém que busque o conselho na tua palavra, que pergunte o que o Senhor prefere através da oração, que consulte o Senhor quando tem que tomar uma decisão, alguém que pode ser liderado pelo Senhor, alguém que pode ser transformado pelo Senhor. Essa é a característica que o Senhor está buscando. Esse é o tipo de gente que o Senhor busca para fazer coisas grandes, assim como fez com Davi. Seu foco não está nos nossos erros. Obrigado por isso, Senhor. Seu foco está no quanto o Senhor pode nos usar. E nessa manhã a gente pede que o Senhor nos faça também pessoas segundo o teu coração. Que o Senhor também nos mude, nos transforme, nos faça alcançar novos patamares na nossa vida e que o Senhor também possa fazer conforme a tua vontade na nossa vida. Te entregamos o nosso dia, o nosso coração e obrigado porque o Senhor sempre nos perdoa, sempre não nos considera o rótulo do pecado muitas vezes coloca na nossa vida. O Senhor olha sempre além. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe vocês. A nossa mesinha tá